Efésios capítulo 6, versículo 11. Glória a Deus. Quero te lembrar que você está no culto da vitória. Amém? Deus tem uma palavra de vitória para o seu coração. Livro de Efésios capítulo 6, versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Sangue e carne, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo tudo feito, ficar firmes. Estar, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, ou com o cinturão da verdade, vestida a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, queridos? Pai, nós te damos graça, obrigado por essa palavra poderosa, que tem o poder, meu Deus, de trabalhar no nosso coração e na nossa mente. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Fala conosco, Pai. Fala conosco. Diga assim: Espírito Santo, fala-me, que eu te escuto. Amém? Irmãos, esse texto eu creio que é um texto conhecido por todos nós, que fala sobre a armadura de Deus, fala sobre que a nossa luta e a nossa guerra não é contra sangue, não é contra carne. A nossa luta é contra principados, é contra potestades, é contra hostes contrárias. E o apóstolo Paulo, ele tem essa revelação de Deus, porque o apóstolo Paulo, por muitas vezes, ele foi preso. Ele escreve, dentre as suas cartas, 4 cartas deles, ele escreve na prisão. A carta de Filemão, e a carta de Efésios. Paulo, ele teve muito contato com soldados. Durante 2 vezes no livro de Atos, os soldados do exército romano livra Paulo, socorre Paulo. Paulo estava prestes a morrer. Talvez, eu não sei, por ele ter cidadania romana, talvez Paulo tinha algum amigo, algum soldado, algum guarda que era amigo dele. E dentre essas cartas, nós abrimos a carta de Efésios, Paulo tem essa revelação poderosa de Deus. Ele fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firmes contra as ciladas do inimigo. A verdade é que o inimigo, nós não sabemos a hora nem o momento, mas volta e meia ele vai tentar alguma coisa contra nós. Porque a Bíblia fala que a nossa luta, e quando fala luta, fala de luta livre, fala de uma luta sem regras, uma luta que ele está disposto a fazer tudo, fazer o que for para tentar tocar, para tentar agir, para tentar ludibriar, para nos afastar da presença de Deus. Mas quando eu olho essa palavra aqui, Deus fala assim, olha, Paulo fala assim, olha, revesti-vos
de toda a armadura de Deus. E hoje eu quero ministrar com o tema as vestes de um adorador. Diga assim: as vestes de um adorador. Pastor, qual é as vestes de um adorador? Será que é uma roupa, um vestido, uma roupa, uma calça? Qual é as vestes de um verdadeiro adorador de Deus? E o próprio texto responde isso. As vestes de um verdadeiro adorador de Deus é a armadura do Deus vivo. É a armadura de Deus. Você quer ser um adorador de Deus? Você quer adorar o Deus vivo? Revesti-vos da armadura de Deus. Pastor, e quem é a armadura de Deus? Quem é? Que a palavra de Deus fala, revista dessa armadura. Quem é essa armadura? O próprio texto vai responder quem é a armadura de Deus. O texto vai falar: colocai sobre vocês o cinto da verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero dizer para você que o cinto da verdade que está sobre a tua vida é Jesus Cristo. Paulo também fala de uma couraça da justiça. Quem é essa couraça? A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, Ele nos justifica. Que o nosso Cristo, Ele nos justificou. A palavra do Senhor diz, querido, que não há mais marcas de pecado em nós, porque quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então essa couraça que está em mim, também é Jesus Cristo. Pastor, e quem é as sandálias do Evangelho da Paz? A palavra do Senhor diz que só Ele é a minha paz. Eis que eu vos deixo a minha paz. Não tem como uma pessoa estar em paz se ela não estiver Jesus na vida dela. A palavra de Deus fala que o ímpio não tem paz, porque ele não tem Jesus na vida dele. E eu louvo ao Senhor que eu prego para um povo cheio da paz do Senhor. Quem tem a paz do Senhor aí? A paz do Senhor. Paulo ainda fala: revesti-vos do capacete da salvação. Quem foi que nos deu salvação, irmãos? Você pode falar alto? Quem nos deu a salvação? Jesus. Jesus nos deu a salvação. Ele é a salvação. Qual é a arma que tem mais? O escudo da fé. A palavra do Senhor diz que Ele é o autor e consumador da minha fé. Quem é o escudo da minha fé? O escudo da sua fé é Jesus. E eu louvo a Deus por isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Só tem fé quem anda com Jesus. Amém? Pastor, o que é que tem mais? A espada do Espírito. O próprio texto fala: colocai sobre a sua mão a espada do Espírito, que é a palavra. Quem é a palavra? Diga: Jesus. Jesus é a palavra. Pastor, então eu estou revestido de Jesus? Sim, você está revestido de Jesus. Jesus está na sua vida. A armadura de Deus é Jesus na sua vida. A armadura de Deus é Jesus no seu corpo. Jesus na sua vida. Quem crê, diga amém. Eu creio nessa palavra. Eu recebo essa verdade sobre mim. É por isso que a Bíblia diz: por que, pastor, vestes de adorador? E eu não consigo adorar a Deus se não estiver com essa veste. Eu não consigo adorar a Deus se eu estiver sem Jesus. Como é que eu adoro a Deus sem Cristo? A Bíblia diz: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você quer adorar a Deus? Seja cheio de Jesus. Vista da armadura de Deus.
Os irmãos entendem isso? Eu acho interessante que o texto que nós acabamos de ler, que fala assim, revestivos. Nós, antigamente, nós tínhamos uma ideia que nós colocamos as armaduras de Deus. A gente falava, ô Pai, coloca sobre mim o capacete da salvação. Mas está errado. Porque se você dizer, Pai, coloca em mim o capacete da salvação, é porque você não tinha salvação. Eu quero dizer para vocês que vocês são salvos, porque Jesus é a sua salvação. Os irmãos estão entendendo? Então, pastor, o que significa a palavra revestivos? A palavra revestivos significa ajuste. Olha, palavra revestivos significa ajuste a armadura de Deus na sua vida. É isso que significa a palavra revestivos. Por que eu botei essa luva assim toda errada? Porque existem pessoas que a armadura de Deus, que é Jesus Cristo, está folgada, está frouxa na vida de alguns cristãos. É por isso que tem alguns cristãos que andam presos nos pecados, não conseguem fluir, não conseguem avançar. Pastor, mas Jesus me prometeu que Ele nos daria vida e vida em abundância. Mas, querido, você não se ajustou, você não se moldou a sua vida a Jesus. E o segredo da armadura de Deus é eu me moldar, a ela. Eu me moldar a ela. Porque quando a armadura estiver revestida nas minhas mãos, assim como uma luva, não folgada, não frouxa, é porque você está parecendo Jesus, você está igual a Jesus, você é a imagem e semelhança de Jesus. Quando as pessoas olharem para você, vai falar, ali vai um cristão, é um pequeno Cristo. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? E a questão dessa mensagem, dessa noite, é como eu ajusto Jesus na minha vida. Porque o segredo é ajustar, porque a armadura já está em você. Como eu adoro a Deus, cinto da verdade. Primeira coisa que eu preciso fazer, eu preciso amar a verdade, eu preciso amar a Bíblia, eu preciso não só ser um ouvinte da palavra de Deus, mas eu preciso ser um praticante da palavra. Porque todas as vezes que você pratica a palavra de Deus, a sua armadura é ajustada em você. Jesus está sendo ajustado na sua vida. Vocês estão entendendo o que é que eu estou falando? E uma pessoa, querido, que não tem a palavra de Deus ajustada na sua vida, não tem como ela adorar a Deus. A palavra de Deus, Deus falou para Josué: Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Porque tudo que você colocar a sua mão, Josué, porque você está meditando na palavra, você vai ter vitória. E eu quero dizer para você, querido, ame a palavra de Deus, caminha à luz da palavra, viva a palavra, seja apaixonado pela palavra. A Bíblia diz que o inimigo não vai nos resistir. Nós vamos resistir ele vai fugir das nossas vidas. Ele vai bater em retirada. Mas infelizmente, existem cristãos que o inimigo tem, sabe,
O inimigo tem, às vezes até envergonhado, porque a verdade, o cinto da verdade está meio frouxo da vida desse cristão. Eu me lembro de Josué e Calebe, na porta lá da terra prometida. Não, nós vamos entrar lá porque Deus falou, Deus disse. E os 10 espias, com o cinto da verdade frouxo, os 10 espias, querido, eles estavam falando assim: não, se nós entrarmos lá, nós estamos perdidos. Por quê? Porque eles não acreditavam na palavra que Deus disse. Você quer ajustar o cinto da verdade na sua Bíblia? Viva a palavra. Se Deus falou, está falado. Se Deus ministrou, está ministrado. Se Deus escreveu lá: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você vai declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão dessa palavra, porque está escrito. Está escrito e eu tomo posse, eu não aceito. A verdade. Irmãos, você sabia que tem cristão que não lê a Bíblia? Pastor, tem. Tem, pastor Pedro? Rapaz, você sabia que tem cristão que não lê a Bíblia? A palavra de Deus diz assim: aqueles que me amam, amam as minhas, aqueles que me amam, amam as minhas palavras. Se você ama a Deus, você ama a palavra de Deus. Você quer luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos, é a tua palavra. Você busca a viver, irmão. Busque viver com todas as forças a palavra de Deus, para que o inimigo não prevaleça, para que o inimigo não nessa luta livre, ele não venha lançar os dardos inflamados contra nós. Ajuste a verdade em vós. Os irmãos estão me entendendo? Diga amém. Ame a palavra, viva a palavra. Qual é a área da minha vida que eu ainda não estou vivendo a palavra? Qual é a área da minha vida que eu ainda, não, essa parte aqui da palavra eu não estou vivendo? Então você precisa viver. Eu estou trabalhando na minha vida para me viver a palavra de Deus. E eu quero pedir para você: viva a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E tudo que esse homem fizer será abençoado, será bem sucedido. Os irmãos estão me entendendo? Quem medita na palavra, quem vive a palavra, Senhor, me ajuda a viver a palavra. E você precisa entender uma coisa. Você sabe, eu peço a Deus isso. Eu falo com Deus: Senhor, me faça ter mais paixão pela tua palavra. Eu tenho que ser sincero com Deus. Senhor, me faça amar mais a tua palavra. Você sabe quem é que vai colocar amor pela palavra de Deus? É Deus no seu coração. Quando você pedir: meu Deus, eu não estou amando a tua palavra como eu deveria amar, eu não estou lendo a tua palavra como eu deveria ler, coloque o teu amor no meu coração. Aí quando a misericórdia de Deus vê seu coração humilde, dizendo que você poderia valorizar mais a palavra, mais a palavra, aí Deus pega e coloca o amor, coloca a sede, coloca a graça para que você leia a palavra de Deus. Segundo lugar que Deus falou: como adorar a Deus com a couraça da justiça. Cadê meu soldado? Eu creio que Paulo olhou para o soldado romano e ele viu aquela couraça de ferro, ferro na frente, ferro atrás.
fala de uma postura, fala de uma mentalidade. Você sabia, só de você mudar a sua postura, isso quem fala é a neurociência, você mudou a sua postura, você muda a sua mente. E não tinha como o soldado que colocar aquela armadura andar com os ombros caídos. Fala de uma mudança de mentalidade. E se eu não mudar a minha mentalidade, eu não consigo adorar a Deus. Deus falou para Gideão: Gideão, você é um varão valoroso. E Gideão: Senhor, meu Deus, eu só sou o menor da minha casa, Jesus. Todo mundo da minha casa é pobre. Deus falou: meu Deus, esse homem não pode me adorar. Esse homem não pode fazer a minha vontade do jeito que ele está, com essa mentalidade de derrotado. Eu quero dizer para você que você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Levanta a sua cabeça. Não há motivo para nós baixarmos a nossa cabeça, porque nós somos mais do que vencedor. Você quer adorar a Deus? Levanta a sua cabeça. Você quer adorar a Deus? Seja ousado na presença de Deus. Deus não gosta de gente medroso, com medo. Deus falou para o Gideão, deu trabalho, viu, irmãos, para Deus mudar a mente de Gideão. Deus falou de todos, mas rapaz, muda a mente, rapaz, para você fazer a minha vontade, porque só os adoradores fazem a vontade de Deus. E Deus fala com Gideão: Gideão, muda a sua mente. E Deus fala com Gideão: Gideão, tem alguém com medo aí no arraial? Manda embora. Manda embora. Mas eu quero dizer para você que Deus não te deu um espírito de covardia. Deus colocou em você um espírito de coragem. Os irmãos creem nessa palavra? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Terceira coisa, como adorar a Deus com as sandálias do Evangelho da Paz. As sandálias do soldado romano dava segurança para o soldado. Dava segurança porque o soldado ele tinha uns pinos embaixo, que ele poderia andar por lugares tortuosos, que ele conseguia se firmar. Eu creio que Paulo, olhando para a sandália desses homens, Paulo falou assim: vocês precisam colocar a sandália do Evangelho da Paz, porque não importa o caminho que vocês andam, caminhos de lutas, caminhos de batalha, caminhos altos, caminhos baixos, esse Evangelho te dará paz, para você prosseguir. É o Evangelho da Paz. Jesus é a paz. Sabe o que significa a sandália? Significa que, meu irmão, os seus pés estão firmes numa rocha verdadeira, uma rocha fiel. Os irmãos estão me entendendo? Que temerei, Senhor? Eu me lembro de Paulo falando assim: eu sei estar em abastança, sei estar na falta, tudo posso naquele que me fortalece. Aonde o pé de Paulo estava? A não ser na rocha que é Cristo, na rocha que te dá paz. Os irmãos estão entendendo? Firme. Quarta peça da armadura: como adorar a Deus com o escudo da fé. Escudo da fé. Como adorar a Deus com o escudo da fé? Existem fé que são fé pautadas em coisas. Tem pessoas que colocam a fé numa flor, pessoas que colocam a fé lá na água ungida, pessoas que colocam a fé no pano, no cordão, não sei o que. Leva aqui essa água, que essa água vai curar. Não é a água que cura, é Deus que cura. A sua fé, ela tem que estar pautada em Deus. E olha que aqui na nossa igreja nós fazemos atos proféticos, mas nós explicamos que ali é um ato simbólico, para que você não coloque a sua fé naquilo, porque essa fé é uma fé frágil, é uma fé sem força. Mas quando você coloca a sua fé em Deus,
no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, as coisas começam a fluir, começam a acontecer. E a sua fé precisa ser cheia do óleo. Você está vendo aquele escudo? Aquele escudo era revestido de couro. O soldado tinha que passar óleo no escudo, para que ele não ressecasse. E eu creio que Paulo já viu essa cena. E eu creio que ele teve revelação. Porque a sua fé, ela tem que ser ungida com o óleo do Espírito Santo. Porque só assim você tem uma fé forte, uma fé poderosa. A Bíblia diz que o Espírito Santo está sobre mim. Ele me ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos, transformar pessoas que estão caídas, prostradas, e levantar em Deus. Amém, queridos? O que é que a gente tem mais? Escudo da fé, capacete da salvação. Soldado usava um capacete para proteger o maxilar, proteger os olhos, proteger os ouvidos, proteger aqui a cabeça. E o que isso significa, pastor? Como adorar a Deus com o capacete da salvação? Sabe como? Que a sua boca fale coisas retas, que a sua boca seja uma boca ungida, que os seus ouvidos sejam ouvidos ungidos, e os seus olhos ungidos, protegidos, guardados por Deus. Tem pessoas que usam a sua boca, não consegue, quando o capacete está afogado da cabeça de algumas pessoas, o capacete da salvação, ele usa a sua boca ao invés de edificar, ao invés de abençoar, ele usa a sua boca para amaldiçoar, usa a sua boca para murmurar, para reclamar. E uma pessoa com um capacete folgado, com a armadura desajustada, ele não consegue adorar a Deus. Não tem como. E eu quero dizer para você que os seus olhos olhem diretamente diante de ti, retamente. Tem cristãos, infelizmente, que estão presos na pornografia. Os seus olhos, colocando os seus olhos em coisas malignas e amaldiçoadas. Falando pessoas que falam de pessoas. Quando você vê pessoas falando de pessoas, é porque o capacete dele está desajustado. Quando uma pessoa que escuta algo de Deus, escuta algo, uma reclamação, alguma coisa, ela sabe apaziguar. Ela é ungida do Senhor, ela coloca paz na situação. Ela não é aquela que fala, rapaz, é verdade, eu vi isso mesmo. Ela é gente ruim mesmo, aquela mulher. Não é brincadeira, não. Ali não é brincadeira, né? Então, queridos, guarde a sua cabeça com o capacete da salvação. Diga assim, Senhor, ajuste o capacete da salvação na minha vida. Amém? E por último, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Deus te deu uma palavra. E infelizmente tem pessoas que usam a palavra para amaldiçoar outros. Isso aconteceu lá com Balaão. Balaão queria usar a Bíblia. Balaão queria usar a profecia para amaldiçoar Israel. Mas como amaldiçoar o que Deus já abençoou? Assim é Deus na sua vida. Ninguém tem poder para amaldiçoar, porque Deus já te abençoou. Amém? Assim é você. E nós precisamos, querido, a palavra do Espírito, que é a espada, é uma palavra rema, é uma direção de Deus para a minha vida, claramente. Teve um amigo nosso ali em Luiz Eduardo, trabalhava com carvão há muitos anos, isso já tem tempo, na época que o carvão estava no auge. E Deus falou com ele, olha, no auge do negócio, Deus falou com ele, olha, você vai parar de mexer com carvão
e você vai mexer com gado. E ele falou: rapaz, Senhor, está dando certo, como é que é isso? O negócio está dando. E ele obedeceu, ele recebeu uma direção, ele recebeu uma palavra rema de Deus. E ele obedeceu. Essa é a palavra do Espírito, é a palavra específica para a sua vida. E depois daquele tempo, daquele mês que ele saiu do carvão e foi mexer com gado, nunca mais o negócio de carvão funcionou. Por quê? Porque Deus fala conosco, Deus nos livra e Deus nos guarda. Nós estávamos no congresso em 2010, passando o manto, lá em Brasília. E o profeta Morris Cerulo olhou para o público e falou: olha, quem tiver ações na Bolsa de Valores, Deus falou comigo nessa madrugada, para você entrar e tirar os seus recursos de lá, resgatar as suas ações, porque está vindo uma grande crise no mundo. E tem pessoas, querido, que ainda não faz. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra rema para a sua vida, que vai mudar a tua história, vai mudar o rumo da sua direção. Deus tem uma palavra direcionada para você. Assim como Deus falou com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Depois daquele dia, Deus mudou a história de Abraão. Palavra rema é o que Deus tem para você. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia! Eu já posso ver, nessa mensagem que eu ministrei, as armaduras em você sendo ajustada. Você não está entendendo o que eu estou falando. Essa mensagem, ela veio para ajustar a armadura de Deus na sua vida, para ajustar o capacete, para ajustar a couraça, para ajustar a espada, para ajustar o escudo. Você é um soldado de Deus, você é uma mulher de Deus ungida, separada, consagrada ao Deus de Israel, ao Deus vivo, ao Deus todo-poderoso. Você é mais do que vencedor. Levanta a sua cabeça e adore o Deus vivo.